Que numa dessas vezes minha irmã chama um casal de maziões para tomarem banho e me porem com aquele sangue, me espargirem aquele sangue. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de conversas com vida e sucesso, que desta vez a equipe veio até o interior do município de Boane para conversar com uma moça linda e interessante. Trata-se da Carla. Vive no Molotã, numa zona ainda em expansão, mas vocês poderão ver muito bem ao longo do vídeo. Carla, pode falar um pouco de si? Boa tarde, meu nome é Carla, como ele bem disse, residente no bairro do Molotã. Vou contar a minha história, a minha infância. Sou fruto de reconciliação. Infelizmente perdi os meus pais, mas primeiro o meu pai, que não tive muita convivência com ele, porque minha mãe não deixou. Carla, desculpa, o que é reconciliação? Reconciliação, isto é, o meu pai conheceu-se com minha mãe e tiveram meu irmão, que infelizmente perdeu a vida há 15 anos atrás. E antes de eu vir ao mundo, minha mãe depois se envolveu com outro homem que teve meus 3 irmãos. Por sua vez, volta, reata de novo com meu pai. Não sei se foi por vontade própria, mas com o decorrer da vida fui percebendo que não era por vontade própria. Ou por outra, meu pai poderia não ter lhe assumido na altura, seja lá por que razão, que eu não sei. E ela falou para mim uma dessas vezes que tentou abortar minha barriga. O nome Carla vem de uma senhora que trabalhava com ela, que foi lhe dando força depois dela ter tentado tirar minha barriga, dizendo para ela que ela não podia fazer isso, que era feio, que se fosse uma menina, ela daria o nome Carla e ajudaria naquilo que fosse preciso. E assim foi. Porque também Deus quis que eu viesse ao mundo, vim, mas também vim, segundo ela, não com muita saúde quando criança. Pelo plano de Deus, hoje estou aqui, sou uma grande mulher. E por conta disso, tive que sair de casa da minha mãe muito cedo, aos meus 22 anos. Para 23, e vim enfrentar essa zona onde hoje eu vivo há 9 anos, que quando eu comecei a ver que para ter transporte era um problema sério. Às vezes percorrer uma metade de quilômetros, alguns quilômetros a pé, isto é, saindo de Machanchuena até Ilina. Machanchuena até Ilina são quase 4 quilômetros ou 5. Da Ilina até a terminal onde eu vivo seriam 6 a 5 quilômetros. Então fui me adaptando, mas passei maus bocados com meus irmãos. No entanto que em 2010, antes de eu ter o meu espaço, eles me mandaram embora num dia de chuva. E graças ao meu avô, um senhor muito maravilhoso, meu avô porque é irmão mais velho da minha mãe, que sempre me acolheu, esteve para mim. Graças à minha irmã, que também sempre esteve para mim. Saí de lá, vim procurar espaço aqui em 2011. Me mostraram um espaço, paguei em prestações, vim com minha avó, meu irmão primo nesse caso, então eu considero irmão. As pessoas sempre me apoiaram, mas antes disso, minha irmã vivíamos batendo boca. Numa dessas vezes ela tentou até tirar minha própria vida, uma dessas vezes ela enterrou minha roupa, eu viva, ainda viva, né? Então, querendo fazer um quarto lá em casa da minha mãe, um dia, a tirarem a areia, desenterraram minha roupa. Aquilo doeu-me muito, que até chorei. E já cheguei também a ir para casa vizinha, lavar pratos, para poder ter um prato de comida. Com os meus 10, 11 anos, tive que aprender a me adaptar a vender amendoim, a fazer molina e vender no mercado. Na altura, o púcar de amendoim estava no metical 50 centavos. Então, aquilo, a vida me abriu o caminho de eu me tornar eu, de não desistir da própria vida, acreditar sempre num amanhã melhor. Carla, vamos em partes. Diz que aos 11 anos, 10 para 11, foi de alguma forma forçada a vender amendoim e molina. Por que razões isso tudo aconteceu? Forçada por alguém, não diria, mas a própria vida. Sim. Porque era normal eu ficar 3 dias sem comer. Por quê? Porque minha mãe não tinha condições, ela era carvoeira. Às vezes ela ia para Maúbo, ia fazer carvão, às vezes me levava com ela, às vezes não me levava.
ficar com meus irmãos, esses que não me queriam, que até hoje temos uma boa relação. Então eu tinha que vender para poder comprar minhas roupas, minhas roupinhas. Sempre gostei de calamidade. E para lá, na altura uma peça estava aí 10, 15 meticais. Então se eu vendesse 50 meticais tinha que dividir. Às vezes tinha que comprar um pão para mim. Se nesse dia não fui a uma casa, né, vizinha, e me mandarem para lavar pratos, um calhamaço de pratos para poder ter algum prato de comida. Isto é porque também cresci com aquele lado de ir atrás Das coisas. E também acreditar que indo atrás das coisas tudo é possível e tudo dá certo. Carla, você gostava de calamidade ou comprava calamidade porque não tinha condições de comprar uma peça de roupa nova? Gostar até hoje tenho gosto, porque dinheiro de comprar uma roupa nova naquele momento não tinha, porque roupa boa para mim é cara. Exatamente. Os planos naquele momento eram muitos, então eu sempre encontrei coisas bonitas e que me alegrassem na calamidade. E lá no fundo eu tenho senso de bom gosto, então sempre levava até algumas pessoas do meu bairro para lhes ajudar a escolher roupa. No entanto que também aos meus 17 anos conheci uma senhora da zona chamada que vendia roupas da calamidade e ia comprar na Malanga. Ela ia comprar roupas lá quando abrissem fardos. Então, ela me dava um plástico xadrez cheio de roupas. Quando eu volto a estudar, mas por conta própria eu que pagava já a minha escola, numa escola que não tinha alvaral. Ia lá, e aquilo era escola entre aspas, né? Mas porque eu tive PPF, minha mãe não tinha, ninguém praticamente custeava a minha escola. Eu fui à escola porque na altura era grátis. Eu fiz muito barulho para ela, pelo menos para ter até o nível que eu tenho, a classe que tenho, né? Qual? Mas dos meus irmãos, parei na nona. Tentei voltar à escola, também não deu certo. E priorizei outras coisas, ter meu canto. Hoje tenho a barraca e tal, mas a barraca tenho também graças à ajuda da minha irmã, né? Então, dali, quando ela disse essa peça está 25 meticais, eu adicionava 5. Aqueles 5 fui juntando. Depois de uns 6 meses eu tive 600 meticais, isso em 2006. Ok, tudo bem. Carla, está-me a falar agora dos 16, 17 anos. Uhum. Carla disse em algum momento que saiu de casa e mal foi recebida pelos seus pais em casa. Não percebi muito bem. Tenta me explicar como é que foi isso. Por que é que saiu de casa nessa altura? E quando é que volta e por que é que não é recebido? Não, saí de casa definitivamente aos 22 anos. Acho que eu que fiz confusão, né? Ok. Saí de casa definitivamente aos 22 para os 23 para vir residir em Molotana. Ok. Casa da minha mãe. Antes disso não teria saído de casa por um ou outro motivo? Não saí de casa. A única vez que eu saí de casa foi quando eu engravidei. Sim, é nesse momento. Engravidei aos 17 anos e minha sogra chamou-me, fui para Moamba, fiquei lá um tempo. A relação não deu certo com o pai do meu filho, voltei. Por que não deu certo? Não deu certo porque depois percebi que ele estava cheio de brincadeiras, ele não me considerava. E ali eu comia bem. Quando eu digo comia bem, em relação à casa da minha mãe. Casa da minha mãe só tinha direito a 2 refeições, e lá o cenário era diferente. Tinha direito a mata-bicho, almoço e jantar. Mas ele era aquele que saía sexta-feira, voltava domingo. Então eu pude perceber que aquilo não é para mim. E, no concreto eu não tenho tanta paciência. Volto para casa da minha mãe quando já começo já a mexer com o negócio de calamidade da noite. Meu filho na altura tinha 1 ano e 2 meses. Mas por não ter boa relação com os meus irmãos, senti-me obrigada a levar o meu filho quando lhe desmamentei para a minha sograria. Minha sogra sempre o quis. Que até quanto tempo tinha essa criança quando devolveu para a sograria? Exatamente. Ele já andava, já comia, né? Fui lá lhe deixar, cheguei e disse para ela: mãe, eu estou a vir deixar o miúdo porque eu percebi que mãe o quer. Só que eu venho deixar porque eu não tenho condições. E onde eu estou não é saudável estar lá com a criança. Isso é.
lá não dava nada certo, até que numa dessas vezes minha irmã chamou um casal de maziões para tomarem banho e me porem com aquele sangue, me espargirem aquele sangue. E eu já, tudo isso tipo para eu sair de lá é como se eu tivesse mais sorte em relação aos dois, meus irmãos mais velhos, que ficaram como mais velhos, não do mesmo pai. Então eu já conhecia Deus e no entanto que saí fui ter com uma moça chamada Rebeca na altura e começamos a orar. E consegui passar aquela situação e hoje sou o que eu sou e acredito que Deus tem sido o meu suporte e tem estado sempre comigo. E antes de eu o conhecer, ele já me conhecia. E hoje eu sou Carla, consigo caminhar. E são muitas coisas que foram acontecendo e em 2013, já na minha casa, até tentei tirar a minha própria vida. Porque eu dava muito melhor de mim já nas relações. Eu depois percebi que as pessoas não atribuíam do mesmo jeito. E eu pensava que eu sempre que era culpada, mas depois com o tempo eu fui percebendo que não, a culpa não estava em mim. Talvez era o tempo, né? Tentei tomar uns comprimidos e falei com minha irmã me deu muita força, que não era o fim. Então, desde 2013 até cá, eu levo a vida na desportiva e sou feliz, estou muito bem e Deus tem sido o maior suporte da minha vida e louvo a Ele por tudo isso. Cheguei a me envolver com algumas pessoas por dinheiro. Aquela coisa tipo, ok, ele me quer porque eu tenho esse corpo, então ele aceitando, ele pode me ajudar. Às vezes eu tinha que suportar a pessoa porque às vezes a pessoa não fazia meu estilo. Eu já pensei, ok, eu tenho um corpo bonito, que tal eu sair da discoteca? Que tal eu ter amizades assim, né?